Tocantins, numa rádio, Rádio Terra FM, uma rádio que eu nunca sequer tinha ido, uma rádio do mundo, não é uma rádio evangélica igual essa que a maioria das pessoas são evangélicas, escutam, né? Mas uma rádio do mundo. Eu nunca tinha visto o dono da rádio. Eu cheguei lá, não fui apresentado por ninguém. Eu cheguei lá, irmão, deixa eu fazer um programa na sua rádio hoje. Olha só, você sair de Brasília, você chegar numa cidade do interior, numa rádio do mundo que você nunca viu ninguém e pediu para fazer um programa evangélico. Aí ele chegou para mim e falou: o operador não veio hoje, mas eu tenho que tocar minhas vinhetas, né, dos patrocinadores. Eu falei: irmão, toca as vinhetas, vai ser o programa Unidos na Fé, aqui em Taguatinga do Goiás, né? Mas a gente toca as vinhetas suas, não tem problema nenhum, não. Ele olhou pra mim: então pode fazer. Eu falei: quanto é que eu vou te pagar? Né? Porque eu tava com o dinheiro na mão, vai ser uns 200 conto, né? Dá o dinheiro na mão dele, né? Ele olhou pra mim e falou: não precisa pagar na mão. Eu falei: glória a Deus. E eu falei: quanto tempo vai ser, meu irmão? Ele falou: 2 horas. 2 horas, né? Eu falei: 1 hora é o Unidos na Fé, a outra hora vai ser o pastor Pedro Santana. Eu peguei essa rádio, mas eu estava numa fé, estava num fogo, né? E quando você sai do programa do mundo e entra no programa evangélico, meu irmão, é como se fosse um mundo, se estivesse batendo de frente assim, ó. A pessoa está no mundo ali, e vem a palavra de Deus no ouvido ali, ó. Eu comecei a pregar, eu comecei a falar de Deus, eu comecei a ministrar, eu comecei a falar que Deus ama você, e eu comecei a falar. Quando eu acabei o programa, que eu parei e olhei para o lado, todo mundo que estava naquela rádio estava chorando. Chorando. Todo mundo ali estava chorando. A sonoplasta da rádio voltou para Jesus aquela noite. O rapaz que estava lá fazendo propaganda, ele voltou para ir para a igreja. Quando eu saí da rádio, olha o resto da continuação da sequência do meu sonho. Quando eu saí da rádio, eu fui para casa do pastor Mauro, onde ele estava hospedado. Chegou lá esse cara que eu sonhei que me perseguia, ele inventou milhões de falsos. E o pastor Mauro é uma pessoa muito ungida, mas muito humilde. Um homem de Deus mesmo. O pastor Mauro é exemplo para mim. Simples. O pastor Mauro estava caladinho, esse cara olhava para a cara do pastor Mauro e gritava, e apontava e falava falso. Eu olhei para esse presbítero e meti o dedo na cara dele. Ai de você, que você vai ver esse falso que você está falando. E ele olhou para minha cara: você está me ameaçando? Eu falei: meu amigo, eu não estou te ameaçando, mas você vai se ver com Deus. E nisso que eu falei isso, ele se calou. Eu acho que voltou o temor a Deus para ele. Naquela hora, daquelas mentiras, daquelas falsidades, daqueles falsos que ele estava levando, ele se calou. Meu irmão, era uma feira na rua, numa cidade de interior. Tinha umas 40 pessoas ao redor do carro, olhando eu falar pro cara. E ele passou de mentiroso. E aí toda aquela seta, toda aquela retaliação, todo aquele levante do maligno que as pessoas faziam pro pastor Mauro, foi quebrado. E foi mostrado que ele é um homem de Deus mesmo. Gosto demais do pastor Mauro. Dia 10 está aqui com a gente. E eu quero te falar, meu irmão, o que aconteceu? Olha, peguei e vim embora para Brasília, certo? E olha Deus atuando. Até hoje, meu irmão, lá na Rádio Terra FM, tem um programa evangélico. Depois que eu fiz aquele programa, abriu a porta e tem um programa evangélico lá, da Igreja Assembleia de Deus, Cia de Seta. Tá lá tocando e tá falando de Deus. Passou 3 meses depois, o dono da rádio, ele me ligou dizendo: Daniel, você fez alguma coisa comigo? Eu falei: não.